Seja bem-vindo ao meu canal, Voz do que Clama na Internet. Antes de qualquer coisa, se inscreva no meu canal para que você está me ajudando a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Não se esqueça de ativar o sininho para você estar recebendo as notificações. E se gostou do vídeo, deixe logo seu like para me ajudar, a me influenciar. A cada dia estar postando vídeos novos. Dá um pulo na minha página no Facebook, vai estar no link da descrição também. Você vai estar me ajudando. Se inscreve, me segue lá no Facebook lá também, tá bom, querido? Compartilha com teus amigos, família, a todos. Vamos lá. Hoje eu quero estar trazendo a palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 18, versos 23. Hoje eu vim falar a parábola do servo impiedoso. Vamos lá. Jesus fala: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Só até aqui. Irmãos, hoje eu vim te trazer algo diferente. Muitas pregações, muitos pregadores tenham pregado esta palavra, mas de uma maneira diferente, de uma maneira normal de se pregar. Há três personagens nesta palavra: o servo, o conservo e o rei. Quando nós vemos essa palavra, ela fala que o rei pega todos os que deve ele, reúne e chega em um que deve ele uma grande quantidade de prata e não tem dinheiro para pagar, e ele pega e fala para vender ele, a esposa, tudo que ele tem para poder quitar a dívida. Porém, esse servo pede misericórdia para esse rei e ele acaba lhe concedendo misericórdia. Só que quando ele chega lá na frente, ele pega o seu conservo, enforca e sufoca e pede para ele pagar e lança ele na prisão. Resumindo aqui mais ou menos, mas eu não quero falar desta maneira com você. Hoje eu trouxe algo diferente que Deus me colocou na minha cabeça e Deus vai te abençoar e abrir teus olhos hoje. Beleza, vamos lá, querido. Irmão, quando você vê falar de servo, você sabe que um servo, ele é o servo do rei e tem intimidade com o rei e pode chegar na presença do rei, certo? Agora, quando é falado de conservo, o conservo pode somente ir na presença do servo. Se o conservo quiser algo do rei, ele tem que pedir para o conservo, para o servo, e o servo fala com o rei. Agora eu vou te falar uma coisa diferente hoje, que talvez você tenha visto, ou talvez até você tenha feito isso, e hoje Deus vai te abrir os olhos. Irmão, nessa geração de evangélicos, tem pessoas que não estão de olhos no rei, que é Jesus. Tem pessoa que Jesus tirou do lamaçal do pecado, levou para a casa dele. Mas essa pessoa, ao chegar na casa de Jesus, sabe o que ela fez? Jesus está aqui, ela fez assim, ó. Você está entendendo? Ela tirou o foco de Jesus e colocou no homem que está dentro da casa. Irmão, o anjo que está dentro da casa do Senhor, ele também é pecador, assim como eu e como você. Tem pessoa que vai para a igreja, irmão. Eu fui uma dessas pessoas. Eu dou testemunho de mim mesmo e falo com firmeza, porque Deus sabe do meu coração e da minha profundidade. Eu cheguei na casa do Senhor pensando que era diferente. Eu cheguei lá, irmão, e olhei assim, falei, cara, aqui vai ser bênção. Eu novo, querido, eu novinho, rapaz. Aí chego na igreja pensando que ia ser diferente, irmão. Quando eu olho, uma bagunça dentro da casa de Deus. Irmão, eu não estou mentindo. Que Deus me castigue se eu estiver mentindo. As irmãzinhas tudo com mini saia, irmão. As irmãzinhas tudo
fazendo os irmãozinhos pecar. Imagina um jovem convertido saindo do mundão, indo para a casa de Deus buscar abrigo, buscar uma misericórdia do Senhor, e chego lá e me deparo com isso, irmão. Agora pensa comigo, se eu fosse uma pessoa, irmão, revoltada, eu teria desviado e tinha falado bem assim, não, já que na casa de Deus está desse jeito, é melhor eu voltar para o mundo. Mas não é assim. Sabe por que eu não fiz isso? Porque o meu foco não era naquele que estava na igreja, mas era naquele que me tirou do mundo. O que te tira do mundo é diferente do que dirige a igreja, é diferente dos que estão na igreja. Você tem que ir para a igreja por causa de Jesus e não por causa das pessoas que estão naquele lugar. Olha a diferença, irmão. Quando você vai para a igreja por causa de uma pessoa que te convida, por causa de uma pessoa que te chama para a igreja, quando você vai para a casa do Senhor e coloca a sua mente, você olha para a pessoa, você tira os olhos do Senhor Jesus, você vai ver falha, você vai ver coisas que você não gostaria de ver nela, por ela ser uma pessoa de Deus. E sabe o que acontece? O diabo vai lá no teu ouvido e ó... Sabe por que o diabo faz isso? Porque ele não quer que você seja salvo, ele não quer que Jesus te leve para a glória. Olha, irmão, a palavra de Deus está falando do servo, do conservo e o rei. Quando eu me deparo com esta palavra, eu não vejo como os outros veem. Eu sei que esta palavra não era para ser examinada e detalhada do jeito que eu estou te detalhando, mas eu quero te dizer algo. Quando eu olho para esta palavra, irmão, eu vejo o seguinte, querido. Eu vejo que há o servo, ao rei e ao conservo. Quando os conservo, o conservo são muitos, às vezes o conservo sou eu, sou vocês. Quando a gente vai para a igreja, a gente vai sendo servo do rei. Mas tem vezes que a gente se perde dentro da igreja e vira conservo. Agora eu quero te falar a diferença do servo e do conservo. O servo, ele pode ir na presença de Deus. O servo, não estou falando que você, por ser uma pessoa, não pode ir, mas eu estou falando, trazendo para o lado da palavra de Deus. O rei e o servo e o conservo. O servo tem intimidade de chegar na presença do rei e falar algo para o rei. O conservo, porém, não. O conservo, porém, ele simplesmente, se ele quiser algo da parte do rei, ele tem que falar com o servo para que o servo converse com o rei para ver se o rei libera, algo para o conservo. Você está entendendo? Agora eu quero te falar. Às vezes tem pessoas na igreja que não são servos de Jesus, mas são conservos, ou seja, estão servindo o homem. Irmão, tem pastor que fica, irmão, explorando os pequenos, como que eu vou dizer? Às vezes você chega na igreja, irmão, você foi pelo amor de Jesus, você foi tocado pelo Espírito Santo, mas ao chegar lá tem pessoas que já são velhas naquele lugar, que ficam pensando que vão te escravizar, que vão desufluir da tua fé, irmão. Mas eu te digo, essas pessoas vão pagar cara naquele grande dia, querido, porque elas estão, irmão, fazendo coisas erradas comigo e contigo, que somos ovelhas do Senhor. Mas eu quero te dizer, irmão, não desvia do caminho de Jesus, não. Fica firme na presença de Deus, porque Jesus não tem parte com isso. Jesus é aquele que te libertou lá daquele lugar, daquele mundo que você vivia, talvez até do mundo das drogas, talvez até da prostituição, talvez até, irmão, libertou a tua família, tudo, as coisas que você possui. Você tinha um nível padrão muito baixo, Jesus foi lá e te libertou, e te pegou do lamaçal e te colocou para sentar junto com os príncipes. E hoje eu quero te dizer, irmão, não desvia dos caminhos do Senhor por causa do homem, não. Irmão, quando o servo quer falar com Deus, com o rei, ele fala. O conservo não fala. Você tem que parar, irmão, de ficar, pastor, ora por mim. Irmão, Jesus, ele te deu autoridade para você orar por você mesmo. Aquele véu foi rasgado no meio, agora não precisamos mais de sacerdote. Nós mesmos poderemos botar o nosso joelho no chão e clamar ao poder divino que ele nos abençoará. O que eu tenho visto, irmão,
E observado na casa de Deus é os membros simplesmente confiando só no pastor. Irmão, o pastor é o pastor da igreja, mas ele não tem que carregar a igreja sobre as suas costas. Você também tem que orar pela vida do pastor. Do mesmo jeito, irmão, que eu estou falando a verdade, eu falo a verdade, irmão. Eu não estou aqui para falar mal de pastor, para falar mal de membros de igreja. Eu estou aqui para te falar a verdade, porque na igreja você vai encontrar isso. Se você é um novo convertido, se você é uma nova convertida, você vai encontrar isso. E quando você encontrar, você vai saber lidar com isso, porque eu já estou te explicando isso aqui. Quando você chegar na igreja, você vai ver coisas erradas na igreja. Você vai ver fulaninhas de mini saia. Você vai ver fulaninhos falando besteiras. Pessoas de dentro da igreja estão meia-noite no Facebook, no WhatsApp, fazendo coisas ilícitas aos olhos do Senhor. Muitos são chamados, poucos se fazem escolhidos. Ser chamado é pela misericórdia, mas ser escolhido é você quem define. Você foi chamado por Cristo. Mas para você ser escolhido, você tem que fazer a tua parte e buscar isso. Você foi chamado. Você está passando por prova hoje, mas tudo isso é só uma prova. E toda prova passa. Eu quero te falar, você jovem convertido, você novo convertido, seja a idade, não importa a idade, seja homem, seja mulher, independente de gênero, irmão. Eu quero te falar, na igreja você vai encontrar coisas que você vai pensar que lá no mundo era melhor, mas eu quero te falar, no mundo não é melhor não. É melhor ir na presença de Deus, porque quando você vai para Jesus, o teu fardo se torna leve. Agora fecha os olhos e pensa comigo, irmão. Quando você estava no mundo, umas coisas tão simples se tornavam tão pesados, mas hoje em dia você está na presença de Deus e tudo se tornou mais leve, tudo se tornou mais fácil porque Jesus está na tua vida. Irmão, eu vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito grande. Que Jesus possa abençoar e não desvie do caminho dele por causa dessas coisas que você vai encontrar. Eu estou te avisando para quando você encontrar essas coisas, não desviar do caminho de Jesus, porque ele não tem parte nisso. E aqueles que fazem essas coisas vão pagar caro, irmão. Os bodes vão ser separados das ovelhas naquele grande dia. Fica firme em Jesus. Não olha para o homem não, que o homem é pecador. Amém? Que Jesus te abençoa. Deixe seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça não. Me ajuda a compartilhar esses vídeos. Me dá, irmão, uma força. Tá bom? Que Deus possa abençoar. Toda segunda-feira tem oração. Se você se inscrever nesse canal, você com certeza vai ser incluído na minha oração. Não só você, mas também a sua família. Todos. Amém, irmão? Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus.